apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz a você que me ouve agora, que me assiste pela internet. E graça e paz a vocês aqui na igreja, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, por favor. Nós estamos no mês de maio, e nesse mês de maio, como eu tenho dito, será uma série de ministrações, de pregações e ensinos sobre a unção de Deus. Já foi ensinado aqui no Ministério Graça e Apostolado a unção de Ezequiel, a unção de Jesus e a unção de Davi. Hoje eu tenho mais uma pregação, mais um ensino também sobre a unção. Você que me assiste agora pela internet, você pode adquirir também os CDs do Ministério Graça e Apostolado de mensagens, de pregação. Você pode dar para alguém, para um amigo seu, ou você aqui na igreja mesmo, pode passar na livraria depois e adquirir o seu CD, a unção de Jesus, a unção de Davi e a unção de Ezequiel. Nós já temos na livraria da igreja, e você em qualquer parte do Brasil, eu te envio pelo correio gratuitamente, tá? Entre em contato com o Ministério Graça e Apostolado e eu te envio as mensagens através do correio. Amém? Abençoados, escreva no seu caderno a ministração de hoje, tem por tema a unção de Estevão. Isso me chama muita atenção, esse homem chamado Estevão, porque depois que ele recebeu a unção de Deus na vida dele, a vida dele foi transformada. E na verdade, o que transforma a vida da pessoa, do homem e da mulher, é a unção. É a única coisa que transforma a vida do homem é a unção. Sem a unção, nada de novo acontece. A pessoa pode até ir na igreja, ouvir na igreja, pode até ler a Bíblia, mas na verdade a transformação vem através da unção. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo meia dúzia. Atos, capítulo 6, por favor. Em nome de Jesus. Atos, capítulo 6. Então nós vamos ver aqui nessa noite, essa ministração profética e apostólica. Nós vamos ver aqui como foi a vida de um crente, de um cristão chamado Estevão. Quem já achou Atos, capítulo 6? Amém? Seja sempre bem-vinda, está abençoada. Filha de Deus, abençoada. Atos capítulo meia dúzia. Quem achou, diga amém. Diga comigo o assunto, diga assim, a unção de Estevão. Nós já vimos aqui no ministério a unção de Ezequiel, a unção de Jesus, a unção de Davi e hoje a unção de Estevão. Nesse mês de maio eu vou estar me dedicando somente a esse assunto. Será uma série de ministrações, de pregações, somente sobre a unção de Deus. E lembrando que dia 8 de junho você não pode faltar, você não pode perder, porque dia 8 de junho nós estaremos celebrando, ministrando aqui na igreja, 20 anos de ministério. Ministério Graça e Apostolado, 20 anos. E quem vai ganhar o presente é você, que crê em Deus, que crê na Bíblia e que crê que eu sou um homem de Deus. Você que crê que há uma unção sobre a minha vida, no dia 8 de junho eu estarei dando de graça esta unção. Estarei ministrando esta unção, liberando esta unção. Para você que é aqui da igreja, você que é de outra igreja, você que é de outro ministério, você que é de outra denominação, você católico, você evangélico, eu estarei ministrando, liberando a unção que está em minha vida sobre a sua vida. De graça, isso não se paga. Jesus disse em Mateus 10:8, de graça recebeste e de graças dá. Então, como eu recebi de graça, dia 8 de junho, estarei celebrando 20 anos de ministério e eu vou estar dando de graça aquilo que eu recebi de graça, a unção. Se você crê que eu sou um homem de Deus, se você crê na unção de Deus que está em minha vida, venha dia 8, às 5 horas da tarde, a reunião vai começar às 5, venha dia 8 de junho receber esta unção que está em minha vida. Eu ministrarei na sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Atos 6, versículo 3. Atos 6, verso 3. Pastora, por favor, né?
Ajuda abençoada aí. Atos 6, verso 3. Ela vai te ajudar, tá? Para você acompanhar também. Muito bom. Atos 6, 3. Né, pastora? Por favor. Atos 6, 3 diz assim, ó. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Aqui no Atos capítulo 6, verso 3, o Espírito Santo vai nos mostrar como que deve ser separado um homem de Deus, uma mulher de Deus para o ministério. Alguém diria assim, mas quais os requisitos, né, básicos que o homem ou a mulher tem que ter para servir a Deus no ministério? Em Atos 6,3 você vê, olha lá, ó, Atos 6,3. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Atos 6,3. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, porque isso aqui é imprescindível. Não tem como, vamos falar a verdade. O servo de Deus, a serva de Deus, que vai servir a Deus, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Se ele não for cheio do Espírito Santo, como é que vai servir a Deus se não é cheio do Espírito Santo? Não tem como. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo, para ser usado pelo próprio Espírito Santo. Quem consegue entender o que eu estou falando? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual que é o importante negócio? É o ministério de Deus, é a obra de Deus. Então, quando o Espírito Santo vai separar, quando vai ungir, né, manifestar a sua glória para que o homem ou a mulher de Deus sirva a Deus, precisa ter essas 3, no mínimo, né? No mínimo essas 3 qualidades. Diga comigo assim, ó, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então anote no seu caderno aí, é preciso que o homem, é preciso que a mulher, claro, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha o verso 4, Atos 6, 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Por enquanto aqui ainda não fala de nome de ninguém. Aqui ainda não fala de nome. Em Atos 6,3 fala que os homens ou as mulheres devem ter boa reputação, serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E no verso 4 diz que os apóstolos estariam perseverando no ministério da oração e no ministério da palavra. Olha o verso 5. Atos 6, verso 5. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão. Circule na sua Bíblia, diga Estevão. Escolheram a Estevão, né? Atos 6,5. Este parecer contentou toda a multidão, elegeram a Estevão, sublinha tudo aí, ó. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Glória a Deus. Abba, Pai. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando diz cheio do Espírito Santo, está se referindo à unção. Tá? Já expliquei isso para você naquela mensagem, a unção de Ezequiel, quando a Bíblia diz, veio a mão do Senhor, veio a unção do Senhor, o Espírito de Deus veio sobre, se refere, a nomenclatura muda, mas ser cheio do Espírito, unção, mão do Senhor, se refere à mesma coisa. E olha aqui no verso 5, em Atos 6,5, que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, escolheram aqui alguns homens, mas a Bíblia está deixando claramente explícito, no verso 5, que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E o interessante, que lendo a Bíblia, e eu conheço bem a Bíblia, de todos esses nomes que citaram no verso 5, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Parmenas e Nicolau. Desses 7 homens que a Bíblia cita no verso 5, o único que era cheio do Espírito Santo era Estevão. Quem está entendendo? O único que era cheio do Espírito Santo era Estevão. Agora, é importante você entender uma coisa, que não é porque Estevão era o único, que esta unção era só para ele. Não era só para ele. É para todos os que creem. Mas na verdade o Estevão tinha se destacado. Quem está entendendo? E o crente, quando ele se destaca na obra de Deus, no reino de Deus, certamente a unção vem sobre ele. E também quando o homem ou a mulher, ele tem sede da palavra de Deus, tem sede da obra de Deus, você pode ter certeza que o próximo passo é receber a unção. Quem está entendendo? Então é verdade que para receber a unção em sua vida, você tem que pelo menos querer esta unção. Você tem que pelo menos ter o desejo de ter esta unção. Por quê? Abra sua Bíblia em João 15. Deixa o Atos 6 aberto e abre em João 15. Vamos ver o que Jesus falou. Deixa o Atos 6 aberto. Volta um livro atrás. João capítulo 15. Olha o que Jesus disse, ó, no verso 5. Eu já volto em Atos 6, tá? É João capítulo 15, um livro atrás. João 15, verso 5. Quem já achou, diga amém. João 15, verso 5. Ó, Jesus falou: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim, Jesus diz, nada podeis fazer. O que quer dizer sem mim? Sem a minha presença convosco, sem a minha unção, sem o meu poder, sem a minha glória. Uma vez Moisés disse, e eu gosto muito desse texto, lá em Êxodo, Moisés, ele ia ter um encontro com Deus. Ele ia sair do Monte Sinai e ele ia ter um encontro com Deus, porque haveria uma batalha, uma guerra. Então Moisés, sabendo que a vida na terra não é fácil, ele falou: Senhor, não me faça sair deste lugar se a tua presença não for conosco. Para mim esse texto diz tudo. Porque uma palavra dessa, quando um crente, quando uma mulher, quando um homem de Deus, ele já está querendo a presença de Deus, ele está dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Quem está entendendo? Alguém aqui reconhece que precisa de Deus? Quem precisa de Deus? Você reconhece? Glória a Deus pela sua vida. Moisés diz: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for conosco. E a minha palavra, a minha confissão é a mesma. O que eu vou fazer nessa terra se eu não tiver a unção de Deus em minha vida? O que vale eu estar vivo na terra se Deus não for comigo? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou vencer a luta, a tribulação, o dia a dia, se Deus não for comigo? E eu falei na mensagem passada, esse negócio de Deus só no papel, isso já não cola mais, hein? Levante a mão direita e diga: Deus tem que estar presente em minha vida. Amém, abençoado? Deus tem que estar manifesto em sua vida. Porque quando Deus está apenas na sua Bíblia e não na sua vida, isso se chama mera religião. Vou falar de novo. Você tem uma Bíblia, você congrega numa igreja, mas quando Deus está só na sua Bíblia, você consegue entender? Ele só está na sua Bíblia. Você fala, você lê sobre ele, você sabe sobre ele. E não pode ser assim. Deus tem que estar manifesto em sua vida. Agora, se ele não estiver manifesto em sua vida, a culpa não é dele, né? Ah, pastor, mas o que eu tenho que fazer para Deus estar manifesto em minha vida? A receita está aqui, ó. Está em João 15? Abra João 7. A receita está aqui. Aqui, ó, João 7. Aliás, foi o texto que mudou a minha vida. Já volto em Atos 6, hein? Foi o texto que mudou a minha vida. Abba, Pai, glória a Deus. Quero mandar um abraço para o pastor Pedro Inácio, lá do Rio de Janeiro. Eu estava te ouvindo hoje, pastor.
pela internet. Glória a Deus pela sua vida. Continue firme pegando a graça do apostolado, tá? Nós estamos juntos, hein? Tem uma aliança contigo. Amém, abençoado? Estamos juntos. Ministério Graça Apostolado e o Ministério Restituição. Saiba que estamos juntos. João 7. Grande abraço, pastor Pedro Inácio e a sua esposa. João 7. Olha lá, ó, verso 37. João 7, 37. Está aqui o segredo. O segredo de fazer Deus se manifestar em sua vida. Alô, o segredo de tirar Deus do papel. Consegue me entender? Tirar Deus do papel? Porque vamos falar a verdade, né? Eu sou filho de pastor. Por muitos anos Deus só ficou no papel na minha vida. Ele não saía do papel. Eu lia sobre ele. Eu sabia sobre ele. Mas na minha vida nada de Deus. Você está me entendendo o que eu estou falando? Eu só lia sobre ele. Eu ficava sabendo sobre ele com os outros. Ah, Deus com Davi, Deus com Moisés, Deus com Salomão e Deus com Marcos Gomes. Então eu descobri um segredo. Para que Deus fosse comigo. E para que Ele seja contigo. João 7, 37. Jesus falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu acho interessante essa palavra de Jesus. Porque aqui tem uma mensagem subliminar. Que quer dizer mais ou menos assim, olha, não fica pensando que eu vou fazer tudo sozinho. É o que ele está dizendo. Tem uma mensagem subliminar de Jesus, quando ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está querendo dizer, não fica pensando que você vai dormir até o meio-dia, que você não tem que orar, que você não tem que congregar, que você não tem que semear no reino de Deus, que você não tem que crer, você não tem que declarar firmemente, se posicionar contra Golias. Não fica pensando que você não tem que fazer nada, você vai ter que fazer alguma coisa. Se aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo o seguinte, olha, o trabalho é de parceria. Isso me foi revelado há muito tempo, há muitos anos. O trabalho é de parceria. Diga, o trabalho é de parceria. Paulo disse em Hebreus 6 que nós somos participantes do Espírito Santo. Quem recebe essa palavra? Diga, o trabalho é de parceria. Está entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Abençoado, aqui o fogo é mais forte. Você está bem pertinho do... Aqui é mais forte o fogo, né? Você percebeu o calor já? Você está bem perto do braseiro. Ela está bem pertinho da brasa. Aí o calor é mais forte. É igual fogueira. Você fica longe da fogueira, é menos. Mas você fica pertinho assim, ó, vai pegar fogo. Se queimar o papel, isso não se assusta não, tá? Diga, o trabalho é de parceria. Abre em Efésios, por favor. Abre em Efésios. Vamos ver o que Paulo disse aqui em Efésios. Eu já volto em Atos depois, tá? Efésios capítulo 3. Pode fechar o João. Efésios 3. Efésios capítulo 3. E depois eu vou voltar em Atos. Para falar da unção de Estevão. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diga Efésios 3, 20. Diga, o trabalho é de parceria. Leia comigo Efésios 3, 20. Vamos ver o que Paulo falou. Efésios 3, 20, Paulo falou assim, ó. Aquele que é poderoso para fazer. Diga, Deus é poderoso para fazer. Fazer o quê? Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu falei que o trabalho é de parceria. Segundo o poder que em nós opera. Ah, Pai. Levante a mão, sinta a presença de Deus e diga, Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder, Abba Pai, que opera em nós. Digo, o poder de Deus opera em nós. Fala para o seu irmão, o poder de Deus opera em nós.
Depois que me foi revelada esta palavra, minha vida tomou outro rumo. Opa, espera um pouquinho. O poder de Deus opera em nós. Porque o que o crente pensa? E eu acho que é o que você já pensou. Se já pensou, glória a Deus. Se estiver pensando ainda, está errado. O que o crente pensa? Ele pensa que o poder de Deus é um raio que vai cair em um lugar. É crente que assiste muito desenho, né? Ultraman, Ultra Seven, então Batman. O crente que assiste muito desenho, ele pensa que o poder de Deus é como se fosse um Shazam. Ele vai estar orando e vai cair um raio. Tipo assim, olha, eu quero que Deus faça uma obra na vida de alguém. Aí ele pensa que ele vai estar orando e que Deus que vai lá fazer. Deus não vai em lugar nenhum. Ué, então como é que funciona? Eu disse que o trabalho é de parceria. Como é que funciona? Você ora a Deus, ou seja, vai receber a unção de Deus para ir lá ministrar naquela pessoa. Se você quer que Deus faça algo na vida de alguém, você tem que falar de Deus para essa pessoa. Você tem que colocar a mão sobre ela, em nome de Jesus, para que Deus faça algo. Porque o poder de Deus opera em nós. Ele não opera sozinho do nada. O poder de Deus opera em nós. Quando isso me foi revelado, minha vida mudou de rumo. Porque eu vim de uma igreja da lei, eu sou filho de pastor da lei, e eu pensava o quê? Então quando orar, Deus vai fazer. Aí vem aquela heresia, Senhor, vai lá no hospital, Senhor, vai lá na cadeia. Aí eu falava, está errado isso aí. Não, tem coisa errada. O crente está mandando Deus ir. Eu pensava isso. Eu via aqueles grupos de oração e orando com fervor. Senhor, vai lá agora. Oh Deus, vai lá na cadeia, Senhor. Senhor, vai lá no hospital, Senhor. E eu pensava, nossa, Deus está correndo para lá e para cá. E eu pensava, Deus deve estar assim, ó. Até que foi revelado a palavra. Deus não vai em lugar nenhum. Quem tem que ir somos nós. O que eu falei? O que eu falei? Deus não vai em lugar nenhum, abençoado. Eu quero tanto que aquela pessoa receba a graça. Então vai lá e fala da graça para ela. Como é que ela vai saber da graça sozinho? Cadê os que estão entendendo? Eu quero que aquela pessoa receba a bênção, a cura. Então vai lá e põe a mão nela, declara a cura, ora por ela. Tem que fazer alguma coisa. Digo, trabalho é de parceria. Digo, o poder de Deus opera em nós, diga isso. Abba, Pai. Diga, glória a Deus. Diga, Abba, Pai. Tá quente aqui, irmã? Né? Tá bem fogo aqui, não tá? Está bem perto da fogueira, está bem pertinho da fornalha. Glória a Deus pela sua vida. Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo aqui, hein? Quem está entendendo? Então tem duas frases proféticas. Diga, o trabalho é de parceria. Diga, o poder de Deus opera em nós. E tem mais uma frase de Hebreus 6. Diga, somos participantes do Espírito Santo. Amém? Está ficando claro para você que Deus não vai em lugar nenhum, que não é você que dá ordem, que é Ele que é soberano? Posso ouvir um amém? Diga, Deus é soberano. Amém, abençoados? Quem está entendendo? Esse negócio de ficar dando ordem para Deus está errado, isso é heresia, hein? Isso é coisa da Universal, de ficar mandando Deus, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, e Deus não vai em lugar nenhum. Não é você que tem que dar ordem a Deus. Aliás, Deus não recebe ordem de ninguém, porque Deus é soberano e age como tal. Deus não recebe ordem de ninguém, Ele é soberano. Aliás, quem recebe o entendimento verdadeiro, consegue perceber e entender que para isso existem os anjos. Os anjos vão. Diga, Deus não. Só se está claro para você. Agora seja verdadeiro. Quem é que pensava que Deus ia? Dá um sinal. Vai lá, Senhor, vai lá. Quem pensava isso? Diga, Deus não vai em lugar nenhum. Diga, Ele está sentado no trono de glória. Diga, Deus dá ordem aos anjos. Para isso existe uma hierarquia espiritual. Diga, hierarquia espiritual.
Hierarquia, ó, Deus que é soberano, arcanjo, serafins, querubins, espíritos ministradores. Para isso já existe uma hierarquia. Ou você já viu o empresário ir no correio levar carta, o empresário ficar na fila do banco, 3 horas na fila para pagar uma conta de luz. Que empresário que faz isso? Para isso existe o office boy. Quem está entendendo? Assim como o empresário é soberano na Volkswagen, na Ford, na GM, Deus é soberano nos céus e na terra. E Ele tem a sua hierarquia. Arcanjos, anjos, principados, potestades. Mas Deus não vai em lugar nenhum. Agora, os que recebem a revelação da graça, entendem em Hebreus 1,14, que há anjos, que são espíritos ministradores, enviados ao nosso favor para nos servir. Então, quando você recebe um livramento, não foi Deus, foi o anjo que te livrou, enviado por Deus. Quando você recebe um sinal em sua vida, de livramento, de prosperidade, uma porta que se abre, não é que Deus saiu do céu e foi lá fazer, Ele enviou os anjos para fazer. Por isso que a Bíblia diz que Deus é soberano. Vamos deixar isso bem claro, né, abençoados? Levante a mão direita e diga assim: Senhor, eu estou entendendo. Diga, o trabalho é de parceria. Diga, o Espírito Santo opera em nós. Somos participantes do Espírito Santo. Diga, o poder de Deus opera em nós. Amém? A última vez, para ficar bem claro, Efésios 3:20, a última linha do verso 20. Efésios 3:20, olha lá. Segundo o poder que opera em nós, ou que em nós opera. Isso aqui tem uma revelação tremenda. Se você entender e compreender que o poder de Deus opera em nós, pronto, está transformado a sua vida. Você vai sair daqui transformado. Alô? E nessa transformação já inclui uma unção. Alô? Porque o que transforma é a unção. O que transforma a vida de uma pessoa? Alô? Uma unção. E o que é a unção? Digo, o poder de Deus. Diga, a manifestação do Espírito Santo. Então levante a mão e diga, eu recebo em minha vida uma nova unção. Amém. Uma nova unção, um novo entendimento, uma nova revelação, uma nova visão, uma nova força, um novo vigor. Diga para o seu irmão, o poder de Deus opera em nós. Amém? Volta lá para o Atos capítulo meia dúzia, o Atos 6. O assunto de hoje qual que é? A unção de quem? De Estevão. Atos capítulo meia dúzia, Atos 6. Atos 6:3, escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Diga, homens de boa reputação. Diga, cheios do Espírito Santo. Diga, cheios de sabedoria. Verso 5, Atos 6:5, elegeram a Estevão. Diga, Estevão. Diga, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha, eu sinto um gozo só de ler. Alguém está sentindo alguma coisa aqui? Só de ler o verso 5 eu já fico... Você não sente um gozo? Você não sente um gozo? Hã? Atos 6:5, a palavra. Atos 6:5. Diga de novo, diga, Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Como é gostoso falar, né? Diga, Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, eu te declaro cheio do Espírito Santo. Quem recebe? Eu te declaro cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Está sentindo uma alegria aí? Está sentindo? Quem está sentindo uma alegria? Vamos aplaudir a Deus de novo que está em nosso meio. O reino de Deus é justiça, gozo, alegria no Espírito Santo. É o que nós estamos sentindo. Continua a leitura de Atos 6. Atos 6:5. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 6.
Atos 6, verso 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Olha em Atos 6, verso 6. Você que está me assistindo agora pela internet. Confere comigo Atos 6, verso 6. Olha lá, ó. Atos 6, 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Estes orando, lhes impuseram as mãos. Por isso que dia 8 de junho eu estarei orando por você que estiver aqui. Porque eu vou te dar a minha unção. Quem está entendendo? Atos 6, verso 6. Olha lá, ó. Apresentaram Estevão e os outros aos apóstolos. Eu sou apóstolo. Olha o verso 6, ó. Os apóstolos orando, lhes impuseram as mãos. Por isso que no dia 8 de junho, eu vou orar a Deus e vou ministrar sobre a sua vida. Para que você seja cheio de fé, diga, e do Espírito Santo. Quem está entendendo? Levante a mão e diga, eu recebo. Eu serei cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Agora, ser cheio de fé e do Espírito Santo não deve ser algo momentâneo em sua vida. Não pode ser algo momentâneo. Um dia eu estive cheio de fé e do Espírito Santo, mas agora, aí já tem coisa errada. Não pode ser momentâneo, tem que ser algo constante. Diga constância. Diga constante. Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quem recebe? Digo, meu trabalho no Senhor não é em vão. Olha, a Bíblia nos ensina, a graça e o apostolado nos ensina a sermos constantes na obra de Deus. Nós não podemos ser crente fervoroso de um mês, e depois morno 3 meses, e depois cheio do Espírito Santo por meia hora, e depois 1 ano vazio do Espírito Santo. Não, diga, eu tenho que ser constante. Diga, eu tenho que ser constante. Cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Levante a mão, diga, eu tenho que ser constante. Cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Eu tenho que ser constante. Cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Palmas ao Senhor. Glória a Deus. Cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Oh, candaramaná, glória a Deus. Estão sentindo um poder aí? Quem está sentindo um poder? A unção, a glória de Deus, a presença de Deus. Coríntios 12, verso 7, a manifestação do Espírito Santo. Olha, para mim, pela Bíblia que eu conheço, até antes da lei, na lei e também na graça, pela Bíblia que eu conheço, é impossível ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus sem ser cheio do Espírito Santo. É impossível. É impossível, porque como é que Sansão ia conseguir rasgar um leão se ele não fosse cheio do Espírito Santo? Se ele não fosse cheio de fé? Como é que Davi conseguiria rasgar um leão sem ter nada na mão, se ele não fosse cheio do Espírito Santo? Como é que Sansão ia conseguir vencer mais de 1000 pessoas, se ele não fosse cheio do Espírito Santo? Se ele fosse um homem de dúvida, um homem incrédulo. Quando a mulher é cheio de fé e cheio do Espírito Santo, nada pode derrotá-lo. Nem doença, nem miséria, nem desemprego, nem luta, nem tribulação. Nada pode derrotá-lo. Glória a Deus. Levante a sua mão direita. Eu te declaro cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Quem recebe? Eu te declaro cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Quem recebe? Glória a Deus. Agora em junho, eu estou completando 20 anos de ministério. Não são 20 minutos de ministério. Não são 20 dias de ministério. São 20 anos de ministério. E eu tenho muitas e muitas testemunhas que desde o primeiro dia do ministério até hoje, nesses 20 anos, eu sempre fui cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Você é uma testemunha desde 95. Desde 95.
1995. Não era assim? Não era cheio de fé? Não era cheio do Espírito Santo? Mas vocês é de 95, tem pessoas antes. Tem pessoas que me conhecem antes. 20 anos, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Não há uma pessoa na terra sequer, não há uma pessoa na terra sequer, que nesses 20 anos me viu derrotado, cabisbaixo, resmungando, murmurando, querendo abandonar. Não há uma pessoa que me viu assim, não há uma. E olha que eu já passei por situações, hein? Olha que eu já passei por situações, circunstâncias, hein? Em 20 anos, o que já não aconteceu? O que já não aconteceu em 20 anos? Mas olha na sua Bíblia, ó, Atos 6, olha lá, ó, Atos 6, verso 5. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Alô, você não percebe nesta noite que o Espírito Santo está te dizendo, ó, você tem que ser como Estevão. O que o Espírito Santo está te dizendo? Que você tem que ser como? Como que Estevão era? Verso 5, diga, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, eu tenho que ser como Estevão. Quem recebe essa palavra? Qual que é o assunto hoje? A unção de Estevão. Eu não vim aqui falar de doutrina. Não, eu não vim falar de doutrina. Porque eu posso falar da unção de Moisés. E Moisés estava debaixo da lei, guardando o sábado, não comendo carne de porco, separando mulher de homem. Então eu não vim falar de doutrina. Eu vim falar sobre a unção, a manifestação de Deus, a glória de Deus sobre a vida de um homem. Quem está entendendo? Eu não vim falar de doutrina, não vou mexer com doutrina. Não vou mexer com doutrina. A primeira mensagem que eu fiz sobre unção, começou dia 5 de maio, a unção de Ezequiel. Quem é que não sabe que Ezequiel é um livro da lei? É ou não é um livro da lei? Quem que não sabe que Ezequiel estava debaixo da lei? Estava ou não estava? Mas eu mexi na lei? Não. Mas eu te mostrei que Ezequiel era um homem que teve muitas experiências com Deus. A glória de Deus sobre a vida dele. Visões, revelações proféticas. Deus falando com ele face a face. A unção sobre a vida dele. Não preciso mexer na lei. Não preciso mexer na doutrina. O assunto aqui é a glória de Deus sobre a vida de um homem e da mulher. Quem recebe essa palavra? Eu não vim mexer com doutrina, se é lei ou se é graça. Eu vim falar da glória de Deus na vida de uma pessoa. E eu quero ver a glória de Deus em sua vida. Quem recebe? Levante a mão e diga que a glória de Deus venha sobre mim. Que a unção de Deus venha sobre minha vida. Amém. A unção quer dizer a manifestação do Espírito Santo. Alguém dirá, mas por que nós precisamos da manifestação do Espírito Santo? Por quê? João 15, verso 5. Jesus disse o quê? Sem mim nada podeis fazer. Diga, João 15, 5. Jesus disse. O que ele falou? O que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim quer dizer sem minha presença contigo, sem minha unção, sem a minha glória em sua vida, sem a minha autorização. Quando eu caí na unção, eu tive uma visão que Deus me deu uma carta branca, assinada e carimbada pelo Espírito Santo que me autorizava a pregar a palavra. Então Jesus tinha dito, sem mim nada podeis fazer. Mas agora eu já estava com ele, porque ele estava me autorizando. Agora eu já poderia fazer, eu já poderia pregar, eu já poderia ensinar. E ninguém pode calar minha boca, porque eu estou cheio de fé e cheio de Espírito Santo. Quem recebe? E é assim que você vai ficar dia 8 de junho. Vai ser um homem cheio de fé, uma mulher cheia do Espírito Santo. E vai ser poderosamente usada por Deus. Eu já estou orando por você para isso. Por isso não perca por nada, hein? Vai ser uma ministração única. Uma ministração única. Não vai ter 2, 3, 4 vezes. Vai ser única. Depois de 20 anos de ministério, Deus me autorizou a liberar da minha unção sobre aquele que crê.
Aquele que estiver aqui é porque crê. Aquele que vem de outra cidade, o que vem de outro estado, o que vem de outra igreja, outra denominação, ele crê na unção de Deus, ele quer a glória de Deus sobre a sua vida. Dia 8 de junho, eu estarei liberando esta unção que está em minha vida, sobre a tua vida, para a glória de Deus, e eu farei isso em nome de Jesus. Quem recebe? Ministração única, não perca por nada. Atos 6, verso 6. Atos 6, verso 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, e eles orando lhes impuseram as mãos. Verso 7. De sorte que crescia a palavra de Deus em aonde? Com Estevão era em Jerusalém. Onde é que você mora? Eu moro em Santo André. Você mora onde? Em São Paulo? No Rio de Janeiro? Em Minas Gerais? Onde que você mora? Em Brasília? Você mora onde? Em Pernambuco? Na Bahia? No Ceará? Em Aracaju? Sergipe? Goiás? Aonde você mora? Eu sei de uma coisa: quando você receber a unção em sua vida, a palavra vai crescer e vai se multiplicar aonde você está, na sua cidade, no seu bairro, vai crescer, vai multiplicar, porque a história se repete. Diga, a história se repete. Diga, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha Atos 6, verso 7. Ó. Olha Atos 6, 7. De sorte que crescia a palavra de Deus e se multiplicava em Jerusalém rapidamente o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até pessoas religiosas, também debaixo de um poder desse, não tem como recusar, né? Não tem como impedir. Leia Atos 6, 7. De sorte que crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém, que era onde Estevão estava, mas se você está em Santo André, se você está em outra cidade, se você está em outro estado, não tem problema, Deus é o mesmo. O que vai acontecer? Atos 6, 7. De sorte que crescia a palavra de Deus, e aonde você estiver, vai se multiplicar rapidamente o número dos discípulos. Você, que ainda não é pastor, é membro de uma igreja, quaisquer, não vou nem falar de nomes. Porque a unção, ela não vem de uma escola dominical, a unção não vem de um curso bíblico, de um curso teológico, a unção ela é dada profeticamente, por imposição de mãos de um profeta ou de um apóstolo. É assim que se recebe a unção de Deus. Você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, aliás é o que eu estou fazendo nesse mês de maio, te ensinando sobre a unção. Já falei sobre a unção de Ezequiel, a unção de Jesus, a unção de Davi e agora a unção de Estevão. Eu tenho mais outros assuntos ainda. E você vai ver que a unção ela é dada de um modo profético. Dia 8 de junho eu estarei liberando esta unção sobre a sua vida. Olha comigo em Atos 6, versículo 8. O que a unção faz na vida de um homem? Na Bíblia aqui estamos falando de Estevão, mas pode ser mulher, que eu posso falar de Débora. Débora era uma mulher cheia do Espírito Santo. Atos 6, verso 8. Quem já achou, diga amém. Atos 6, 8. O Estevão já tinha recebido, o Estevão já tinha recebido a imposição de mãos. Tá? Há um mistério na imposição de mãos, hein? Ah, pastor, mas na graça impõe as mãos? Impõe as mãos com discernimento profético e apostólico. Paulo disse para Timóteo: a ninguém imponhas as mãos precipitadamente. O que ele está dizendo? Tem que ter discernimento. Não é para você ficar colocando a mão em qualquer um assim, não é brincadeira. Posso ouvir um amém? Oh, não é brincadeira, o negócio não é brincadeira. Ninguém está brincando de casinha aqui, brincando de igrejinha. Então é de um modo profético. Tem um mover, tem uma revelação. O Espírito Santo está no meio desse mover, desse negócio. Então, em graça, para se receber a unção pastoral, a unção de evangelista, a unção apostólica, a unção profética, também por imposição de mãos. Eu recebi imposição de mãos. Um dia eu recebi a imposição de mãos e a unção do profeta veio e está sobre a minha vida. E glória a Deus, ela não só veio, ela foi duplicada. Ela se transformou em porção dobrada, como foi com Elias e Eliseu. Amém, abençoado? E você pode receber porção dobrada do meu Espírito. Você crê nisso? Ué, Eliseu recebeu de Elias. E se tiver escrito? Eu creio. Eliseu recebeu de Elias. Marcos Gomes recebeu de Silas Santana porção dobrada. Diga, eu posso receber porção dobrada
Do teu espírito, apóstolo. Quem crê nisso aí? Você crê? Dia 8 de junho. Deus vai mudar a sua história. Você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Deus vai mudar a sua história. Um dia eu nasci, comecei a crescer e fui vivendo. E de repente, quando eu me encontrei com o profeta, a unção de Deus veio sobre minha vida. E quando eu me levantei, eu já era uma outra pessoa. Nunca mais eu fui o mesmo. E isso já vai para mais de 20 anos. 22 anos mais ou menos. Faz 20 anos de ministério. Mas há mais de 20 que eu já venho na caminhada. 22 anos de ministério, ungido e consagrado a Deus. Mas eu já venho há mais de 20. Quando a unção veio sobre a minha vida, a primeira vez que ela veio sobre, já veio várias vezes. A primeira vez que a unção veio sobre minha vida, quando eu me levantei, eu já era uma outra pessoa e nunca mais fui o mesmo. Eu já levantei com vontade de pregar a Bíblia. Eu já levantei com coragem. Eu já levantei forte. Eu já levantei diferente. Uma força, um vigor. Um vigor. Não se cansa nunca. E eu não vejo a hora de estar com 98 anos desse jeito aqui. Só para você falar assim, nossa, tá igualzinho quando tinha 25. Eu não vejo a hora de ter 98 anos pregando debaixo da unção, da glória de Deus. Abba, Pai. Para que você não fale, mas ele está assim porque ele é novo, né? Eu quero ver quando ele estiver velho. Está escrito que os velhos darão fruto, até na velhice darão frutos. Quem recebe essa palavra? E por falar em velho, com todo respeito, eu conheci uma velhinha da igreja quadrangular, de Limeira. Ou de Limeira ou de Rio Claro, não lembro. Eu acho que é Limeira, ou Limeira ou Rio Claro. Eu conheci uma velhinha, 77 anos, uma baixinha, da igreja quadrangular, pastor Osaide. Até hoje, eu estou com 45 anos de idade. Até hoje, eu não encontrei uma mulher de Deus igual aquela. Estou com 45 anos, já faz no mínimo uns 18 anos que eu encontrei essa mulher atrás. E de idade, estou com 45 anos. Até hoje, ainda não encontrei uma mulher tão cheia de fé e tão cheia do Espírito Santo igual aquela pastora. Eu não sei nem se ela está viva. Porque faz uns 19 anos atrás, 18 anos atrás, ela já tinha 77 anos naquele tempo. Uma baixinha, pastor Osaide. Eu nunca vi uma mulher tão cheia do Espírito Santo igual aquela mulher. E eu vi ela pregando ao vivo. Invejável a unção. A glória de Deus sobre a vida dela. O Espírito Santo está dizendo aqui agora. A unção de Deus é para homem ou para mulher. Joel capítulo 2 disse que os vossos filhos terão visões, profetizarão. Estava falando sobre a unção. A unção de Deus é para jovem, é para adolescente, é para casado, é para solteiro, é para mulher, é para homem, é para ancião. A unção de Deus é para você que é ovelha e crê no poder de Deus. Dia 8 está chegando e eu vou liberar a unção, hein? Vamos terminar aqui em Atos 6, verso 8. Eu vou até o verso 10. Atos 6, verso 8. Ora, Estevão, de novo, hein? De novo. Eu não creio que é sem querer. Não creio que é sem querer. Porque olha aqui no verso 5, ó. Olha o verso 5. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora veja o verso 8. Atos 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder. De novo. Pela segunda vez. Então ele estava muito cheio de fé. Então ele estava muito cheio do Espírito Santo que fez Lucas falar 2 vezes o mesmo negócio. Ele já falou no verso 5. E está falando de novo. Então Estevão, ele estava muito cheio de fé. Ele estava muito cheio do Espírito Santo. Tanto é verdade, olha o verso 8. Estevão cheio de fé e de poder. Ou seja, poder quer dizer Espírito Santo, a mesma coisa. Estevão cheio de fé e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Imagina como que Estevão estava. Imagina o nível de unção que Estevão estava. Quem está entendendo? Porque, a unção tem níveis. A unção, ela é igual a um tanque de gasolina. Tanque de gasolina ele não tem um ponteiro que marca? Reserva,
1/4, meio tanque, 3/4, tanque cheio. Não é assim? A unção também. A unção é a mesma coisa. Tem pessoas que na unção está na reserva. Tem pessoas que na unção está com 1/4 de unção. Tem pessoas que tem meio tanque de unção. E tem pessoas que estão com o tanque transbordando de unção. Já viu quando o frentista esquece a mangueira ali e fica jogando gasolina fora do tanque? Já viu que o tanque enche e fica cuspindo para fora? Tem pessoas assim também da unção. Olha aqui, ó. Olha aqui o transbordar da unção. Abre de novo em João 7. Deixa o Atos 6 aberto. Volta João, algumas páginas atrás. Abre João 7 de novo. Estou terminando. Abre João 7 de novo. João 7, verso 38. Você está em Atos, só alguns livros, algumas páginas atrás. João 7, 38. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu tanque, né? Do seu interior, digo, meu interior, é igual um tanque. Quem recebe? Alô, e você pode chegar a transbordar no Espírito. Você deseja isso, ovelha? Quem deseja transbordar no Espírito? Transbordar. Transbordar com as águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, mergulhar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer. Há uma possibilidade, e é o que Deus quer, que os crentes transbordem no Espírito. Abençoado, se já é bom você ser ovelha, já é bom você estar congregando em regiões celestiais, se já é bom você ter o Espírito Santo, você imagina transbordando do Espírito Santo, e é o assunto que eu vou mexer no dia 8 de junho. Você vai transbordar no Espírito Santo, vai transbordar no Espírito Santo. Quem recebe? É uma experiência sobrenatural. É uma experiência sobrenatural. E o Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Alguém está percebendo aqui que eu não estou mexendo com doutrina? Está percebendo? Deus está mandando falar que a manifestação de Deus independe o quê? Doutrina. Porque Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. E o Isaías 43, 13? Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Então, o assunto soberania está acima de quaisquer doutrina. Está claro ou não está claro? Por que está acima de doutrina? Porque doutrina é um estudo. Soberania diz respeito a uma pessoa, a um ser. O dono da empresa, ele pode ter escrito assim, olha, eu vou te pagar mensalmente R$500. Ele pode ter um contrato assinado de R$500. Mas nada impede dele chegar lá no dia do pagamento e falar assim, ó, eu vou te dar R$2.000. Mas Senhor, o Senhor disse que era 500, eu vou dar 2.000. Mateus capítulo 20. Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Jesus falou. Mateus 20. É mal aos seus olhos porque eu sou bom? Eu quero dar mais. Então, Deus, Ele está acima de doutrina. Ele está acima, Ele é soberano. É verdade que a doutrina existe para nos mostrar que é impossível que Deus minta. Ou seja, Ele não vai voltar. Mas para frente Ele vai além, Ele pode ir além. Ele é soberano. Ele não vai mentir, Ele não vai enganar. Mas falar a verdade explicitamente, segundo a vontade dEle, nada o impede. Manifestar-se em nós, em seus filhos, na sua igreja, nos verdadeiros templos do Espírito Santo, quem pode impedir? Quem pode impedir Deus? Quem pode dar ordem a Deus de falar o que Ele deve fazer ou não, se Ele é soberano e age como tal?
Bem forte, diga glória a Deus. Diga, Deus é soberano. Faz assim, ó, sobre tudo e sobre todos. A Ele uma salva de palmas. João 7,38, olha o que Jesus disse sobre esse negócio do tanque está cheio. João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Ele não falou gotas, não é gotas, são rios. Diga, como entender isso? Feche os seus olhos, por favor, bastante silêncio. Feche os seus olhos. Bastante silêncio, feche os olhos. Pensa em um rio. Pensa em um só. Pronto, já pensou. Do lado desse rio, coloca mais um, já são 2. Vai aumentando os rios. 3, 4, 5 rios. Vai aumentando. Agora imagine vários rios, um do lado do outro. Imagina a força das águas. É assim que se entende quando Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava dizendo a respeito da manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Da manifestação do Espírito Santo em nós. Imagina a força das águas, irmã. Não são gotas, não, são rios. Rios, às vezes um rio já te joga longe. Um rio já te derruba. As águas são fortes de um, imagina de vários rios. E é isso que vai acontecer dia 8 de junho de 2013, nesse ministério. Rios de água viva fluirão do seu interior. Você que crê em João 7,38, diga eu creio e aplauda o Senhor de todo o seu coração. Porque nesse ministério a Bíblia se cumpre como está escrito. Diga, haverá um transbordar de rios. Faz assim, ó, em meu interior. Quem está sentindo algo aqui? É porque passou uma onda aqui e mexeu por dentro. Essa onda muito forte. Diga, em meu interior haverá um fluir de rios. Ó, deixa eu dar uma dica para vocês, hein? Hoje é dia 15 de maio. 15 de maio, a cada dia que está passando, o rio está aumentando. Olha a unção que está hoje, na pregação, na ministração. Quem está percebendo? Sabe por quê? Nós estamos chegando cada vez mais perto dos rios. Dia 8 de junho é um dia predestinado, separado. Deus separou esse dia e vai ser ministração única. Você mora em Santo André, mora em São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, São Paulo, Guarulhos, mora no Rio de Janeiro, mora em Minas Gerais. Vai valer muito a pena você vir de carro, vir de ônibus, vir de a pé, não sei do que você vai vir. Vai valer muito a pena você vir e receber esta unção. Porque você vai vir sem ela e vai voltar com ela. Você vai voltar homem de Deus. Você vai voltar uma mulher de Deus para a sua cidade. Eu não sei qual o plano de Deus em sua vida. Eu não estou te chamando para pertencer ao Ministério Graça Apostolado. Eu estou te chamando para receber a unção de Deus que há em minha vida. Para onde Deus vai te levar, eu não sei. Para a sua cidade, para o seu estado. Você vai ser usado por Deus. Eu não sei qual o plano de Deus. O projeto é te dar a unção de Deus que está em minha vida. Para onde Deus vai te levar, isso é um assunto de Deus. Você não pode perder essa data. Será ministração única. Depois de 20 anos, Deus me autorizou a liberar da unção que está em minha vida. Você imagina o tamanho da unção que vai vir sobre as pessoas nesse dia 8 de junho. Hein? Imagina o tamanho desta unção. Eu não preciso nem dizer que vai ter pessoas que vão ser arrebatadas. Né? Não preciso nem falar isso. Né? Está claro que vai ter pessoas que vão ser arrebatadas. Eu ministrei a unção sobre a pastora Cida, da Igreja Quadrangular. Nós estávamos ministrando numa reunião de profetas, e eu liberei a unção sobre a vida dela. Eram umas 11 horas da noite. Ela veio voltar no outro dia, 1 hora da tarde.
O marido dela me ligou, apóstolo, olha, minha mulher está debaixo da unção, está voltando só agora. Colocamos ela na cama, era 11h30 da noite, colocaram na cama, passou meia-noite, 1h, 2, 3, 4, 5. Quando foi 1h que ela estava voltando na cama, o marido dela me ligou, falou, apóstolo, olha, a pastora está voltando agora, fala com ela aqui no telefone. Aí quando eu falei, pastora, a unção veio de novo e ela caiu na cama de novo, ela ficou lá até às 6h. A unção vai ser grande, a unção vai ser forte. O poder de Deus vai vir sobre a sua vida. Grave essa frase. E você nunca mais será a mesma pessoa. Deus vai mudar a história da sua vida. Quem crê? Dia 8 de junho, um dia singular, um dia ímpar, um dia predestinado, separado por Deus. Eu imagino aí mais ou menos o dia que Deus mandou Elias ungir a Eliseu, profeta. O dia que Deus falou com Elias, era um dia. Elias, olha, vai na cidade tal e unge Ciclano, Beltrano e Fulano, unge também Eliseu, profeta. Naquele tempo não tinha trólebus, não tinha metrô, não tinha carro, não tinha ônibus. O máximo que tinha era cavalo, boi e camelo, jumento. Então quando Deus falou para Elias, foi em um dia. Passou vários dias, talvez semanas ou até meses, para Elias chegar até Eliseu. Então eu imagino, é o que está acontecendo aqui. Por isso que eu estou te avisando de antemão, Eliseu. Dia 8 de junho, vai ser o dia, irmão. Vai ser o dia, irmã. Você, Deus está mandando falar, você que quer ser um homem de Deus. Você que quer ser uma mulher de Deus. Só que talvez a igreja que você está, o pastor não crê, a pastora não crê, o bispo não crê. Então, passa por cima dos homens e venha agradar a Deus, porque Deus tem algo para você. Você que tem um chamado de Deus. Você que sabe que tem um chamado de Deus. Eu não sei se é para pastor, se é para evangelista, se é para profeta ou para apóstolo ou para mestre. Eu não sei. Mas você que tem um chamado de Deus, dia 8 de junho, paga o preço que tiver que pagar. Porque vai ser uma ministração uma vez só, única. E venha receber esta unção. Deus vai marcar esse dia na sua vida. Ele vai mudar a sua história. Eu não sei em que cidade você mora, eu não sei em que estado que você está, se está até em outro país, eu não sei. Mas você sabe se Deus está falando com você. Você sabe se você tem um chamado de Deus ou não. Se você sente esse chamado, venha dia 8 receber a unção de um homem de Deus. A unção profética, a unção apostólica. Porque este é um item necessário, imprescindível para se servir a Deus. Ter a unção, o poder, a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Vamos aplaudir a Deus mais uma vez. Dia 8 de junho. Atos 6:8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Consegue perceber que ninguém consegue fazer isso na força natural? Consegue perceber? Coloca o dedo no verso 8. Diga comigo, Atos 6:8. Leia o verso 8. Estevão, cheio de fé e de poder. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Você consegue entender que ninguém faz prodígios, ninguém faz sinais, ninguém ministra cura se não for pelo poder de Deus? Ninguém faz isso na carne, na força, ninguém consegue. Somente no poder do Espírito Santo. Verso 9, eu vou terminar no verso 10. Atos 6:9. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Olha o verso 10, invejável, hein? Para quem quer ser um homem de Deus, Atos 6:10 é invejável. Para quem quer ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, Atos 6:10 é invejável. Atos 6:10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Traduzindo, pode se levantar falso testemunho, pode se levantar o ímpio, pode queimar os 3 carros, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Por quê? Atos 6:5 e Atos 6:8. Estevão estava cheio de fé e do Espírito Santo.
E é isso que vai acontecer com você dia 8 de junho de 2013. Não perca por nada. Você vai receber essa unção na sua vida. Esta unção vai ser liberada em sua vida. E Deus vai mudar a sua história para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Quem pode falar glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.